Foi alguma surpresa esse resultado contra o São Bernardo no Morumbi? Foi alguma, eu pergunto pra vocês, foi alguma surpresa pra algum de vocês esse resultado contra o São Bernardo no Morumbi? Aparentemente não foi surpresa nenhuma, né? Não foi surpresa nenhuma porque nós já estamos acostumados. São os mesmos sintomas, são os mesmos erros ridículos, patéticos. São as mesmas coisas, são as mesmas convicções. É o mesmo trabalho, porque isso não dá pra chamar de trabalho. Mas são as mesmas ações, as mesmas coisas ridículas que o São Paulo enfrenta há mais de um ano com esse ex-atleta, com esse ex-goleiro que não é técnico, que está de forma irresponsável no cargo de técnico de São Paulo. Gente, esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, simplesmente o melhor aplicativo de futebol que tem. Você baixa ele gratuitamente pelo primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado disponível para Android e iOS e você já tica seu time do coração. No nosso caso, São Paulo Futebol Clube, mas você tica qualquer outro clube, recebe todas as últimas informações, últimas notícias, minuto a minuto dos jogos. Agora no OneFootball você acompanha os lances ao vivo. Assim que acontece o lance, nos lances ao vivo da OneFootball, da Copa Conmebol Sul-Americana e da Conmebol Libertadores, você acompanha os lances ao vivo assim que acontece aí na OneFootball. Fora que na OneFootball também você acompanha a transmissão de todos os jogos gratuitamente da Bundesliga, o torneio alemão. É muito legal, né? Mercado da bola, a Champions League, a OneFootball faz toda a cobertura das últimas informações, tudo que rola. Então é muito benefício em um só. Tá esperando o quê? Vai agora no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado e baixe gratuitamente o melhor aplicativo de futebol que tem disponível para Android e iOS. Valeu, OneFootball! Galera, é tão nocivo, é tão prejudicial ao São Paulo esse ex-goleiro, esse ex-atleta, esse ex-jogador de futebol que está no cargo de técnico, que não é técnico de futebol. Nós vamos conversar aqui nesse vídeo, eu vou dar exemplos para vocês aqui de motivos de que já era para ele estar longe do São Paulo, e o que me deixa mais estarrecido, o que me deixa mais emputecido da vida, é que não é surpresa. Nós não estamos aqui vindo hoje e nós estamos surpreendidos com outra atuação ridícula, com outro trabalho ridículo que o São Paulo sofre a cada dia com esse cara no comando técnico de forma irresponsável do São Paulo. Não está tendo surpresa, é mais do mesmo. São absurdos atrás de absurdos, são coisas ridículas atrás de coisas ridículas. Não é nada surpreendente essa atuação no Morumbi. Diante de mais de 50 mil pessoas, 50 mil torcedores, o torcedor do São Paulo fazendo um golaço e passando vexame atrás de vexame, vergonha atrás de vergonha, com uma passividade inaceitável. Olha, pô, quer falar que o São Paulo tá redondinho? Tá redondinho, tá redondo, mas e a estrutura? E todo o planejamento que o São Paulo fez, falou que estava reestruturando, paga uma fortuna pro técnico, salários astronômicos pros jogadores. Essa diretoria vem falar em reestruturação, que quer novos ares. E quando você pega um time meramente encaixado, que o São Paulo tá encaixado, tem bons jogadores, tá num momento bom, você não consegue nem ser competitivo. Não tô falando que era pra enfiar 5 no São Bernardo, mas você não consegue. Você fala que você tem um trabalho, você fala que tem muitas teorias, tem trabalho sendo feito em cima de jogadores, tem trabalho técnico, e você não consegue ser meramente competitivo com o São Bernardo e fica nessa passividade. Ah, tudo bem, é isso mesmo. Escambau! É o escambau! Não é aceitável, não é razoável, isso não é o São Paulo. Ó, galera, é difícil. Vamos lá de novo, estamos no infinito, né? Estamos no limbo infinito aqui, com o que acontece com o São Paulo, que tá todo mundo vendo que nós não temos um elenco horroroso como é pregado. Nós temos bons jogadores, sim. Nosso time tinha ontem, especificamente contra o São Bernardo, tinha um belíssimo ataque completamente bagunçado e eu vou provar pra vocês. Eu vou provar pra vocês e não estou aqui sendo Tele Santana, sendo Guardiola, todos é a mesma opinião de vocês. Nós estávamos ontem com Galopo, Wellington Rato, Luciano e Caleri. Todos bons jogadores, acho que todo mundo concorda que são 4 bons jogadores. Nós tínhamos um na posição porque não tinha como.
esse ex-atleta, esse ex-jogador que está no cargo de técnico de forma irresponsável, mexer com o Caleri. Os outros 3 ele colocou em posição errada. Galopo de ponta esquerda, Luciano de meia e o Wellington Rato, que talvez seja um dos nossos jogadores mais habilidosos, que seja um jogador criativo, que é um jogador criativo, que é um bom jogador, não tem posição. Quando a gente vê a posição do Wellington Rato é ponta direita, não é nada. Por que ele não põe o Wellington Rato de meio campista, meio atacante, Luciano de segundo atacante um pouquinho mais aberto para a ponta direita, mas caindo para a área junto com o Caleri, e o Galopo no meio campo, e não põe o Pedrinho, o Marcos Paulo, seja qualquer um na ponta esquerda, no lugar desse Rodrigo Nestor. Eu não estou aqui, isso aqui não é descobrir a América, não é descobrir o mundo, o segredo do futebol. Isso é o óbvio do óbvio, que esse cara, esse ex-atleta, esse ex-jogador que está no cargo de... Ele não é técnico, ele está no cargo de técnico de São Paulo de forma nojenta, de forma irresponsável por essa diretoria passiva, incompetente, que infelizmente gera o São Paulo há 1 milhão de anos, desde que existe. Mas agora é muito pior porque assumem a derrota, assumem a fraqueza. Passionais, são passivos de incompetência. Parece que deixa de propósito esse ex-atleta no cargo de técnico de São Paulo. Outro motivo, ou seja, ele não tem a convicção básica, ele não consegue analisar. É tão maluco, é tão louco que a gente fica tentando achar, tentando fazer a análise certa. É tão louco que nós estamos passando que a pessoa que está no cargo de técnico de São Paulo hoje não sabe identificar a posição dos jogadores. Olha o que nós estamos falando. Nós estamos com mais de 1 ano desse trabalho. E o técnico, o cara que está, desculpa, o cara que está como técnico de São Paulo não sabe enxergar, ele não sabe analisar no treino que diabo, não sei que diabo que ele faz lá no treino, mas ele não sabe identificar a posição dos jogadores. Eu não estou falando de extrair o que tem de melhor, porque ele deveria, né, colocar o Rato numa posição muito mais estratégica para dar cruzamento, para bater os lances de bola parada, para criar as jogadas. Eu não estou nem falando de extrair o melhor, isso jamais ele vai fazer. Ele não consegue escalar meramente o jogador na posição certa. Nenhum. Só o Caleri no ataque, porque ele não consegue mexer de centroavante, né? Ó, gente, é simplesmente lastimável. Só isso, já seria motivo para a diretoria chegar e mandar ele embora há muito tempo do São Paulo. Porque isso é uma coisa recorrente. O São Paulo, com todas essas coisas ridículas, não consegue meramente ser competitivo com qualquer time melhorzinho que pega. A gente não consegue jogar. O São Bernardo deu um show no São Paulo, porque é um time que meramente tem um técnico, que tem um trabalho sendo feito, que tem jogadores ali que tem um olhar técnico, extraindo o melhor de cada jogador. Aí pega o time sem treinamento, um time sem técnico, e acontece isso. E nós sabemos que o elenco do São Bernardo não é melhor que o São Paulo. É que não tem um trabalho técnico nenhum sendo feito. Gente, eu tô muito estressado, porque é sempre isso, né? Não é segredo, não é mistério, não é surpresa pra ninguém. Ontem, outro motivo, assim, óbvio, escancarado, que já não era pra ele continuar. Contrata qualquer outro, pega o Dorival, que é um bom técnico. Fez um trabalho excelente no Flamengo e foi demitido, pega o Dorival. Ele não é técnico, tá claro isso. Ontem, nós perdendo de 1-0 pro São Bernardo, no Morumbi, com mais de 50 mil pessoas, 52, mais de 50 mil pessoas. Quando a torcida começou a chamar o Luan, que é um cara que eu adoro, pra mim o Luan teria que ser titular do time de São Paulo. A torcida começou a pedir Luan. Ele, de forma desesperada, completamente perdido, sem saber o que fazer, coloca o Luan. Coloca o Luan no lugar do Jackson Mendes. Ô, gente, quem me acompanha aqui sabe o que eu acho do Luan e eu sei o que vocês acham. Pra mim, o Luan é titular do São Paulo. Pra mim, se o Luan tivesse muito, muito mal, brigaria a posição com o Mendes, com o Gabriel Neves. Mas o Luan, hoje, todo mundo entende que ele deveria ser titular do São Paulo. E não é porque eu não gosto do Mendes, não. Eu vou chegar lá. Só que você tá perdendo pro São Bernardo de 1-0 no Morumbi. E você troca o seu primeiro volante.
Se a sua substituição para ganhar o jogo é trocar o primeiro volante. Então ninguém mais sabe nada de futebol. O que está acontecendo com o São Paulo? O que está acontecendo com a gente? Fora essa gestão horrorosa que ele faz em cima dos jogadores, essa inversão de verdades, essa inversão de fatos, coletivas após coletivas. Ontem, o vilão foi o Mendes, estava jogando muito mal, tava, mas quem que jogou bem? Quem saiu de vilão ontem foi o Edson Mendes. Eu aposto, nós não vimos o suficiente, mas aparentemente é muito bom jogador. Olha o quanto a incompetência desse ex-goleiro que está no cargo de técnico é nociva para o São Paulo, para os atletas, para os ativos, para os jogadores que lá estão, para a instituição São Paulo, que está lá de forma irresponsável, de uma diretoria passiva, de uma diretoria nojenta, para não falar outras coisas. A substituição de imediato foi quando a torcida pediu um primeiro volante. E a torcida não estava errada de pedir o Luan. Só que o técnico não sabe o que está fazendo. Colocou de medo da torcida um primeiro volante para ganhar o jogo. Olha o quanto isso é nocivo. Olha o quanto isso é absurdo. Porque para ele ficar de bonitinho, para ele, eu acho, tá? Para ele ficar de bonitinho, para ele defender o discurso dele, ele teria colocado o que a torcida pediu no Morumbi. Porque ele sabe como é que é o temperamento do Morumbi. Isso acho que pelo menos ele sabe. Que ele jogava lá. Como técnico ele não sabe nada, ele não é técnico. Aí, entra o Luan, cara, que a gente gosta, um primeiro volante, que o Luan não tem, cara. As melhores características do Luan são defensivas. Olha o que nós estamos falando. Eu estou vindo de uma derrota. Nós estamos vindo de uma derrota do São Bernardo e nós estamos falando do Luan, que é primeiro volante. Primeiro volante. Aí vem, isso aqui é demais, gente. Isso aqui é demais pra mim. Porque ele tira o Mendes com a gente, né? Tentando achar alguma culpa no Edson Mendes por uma partida, só por uma partida ruim que ele fez. Aí sai o Edson Mendes que não teve culpa de nada, só estava numa noite ruim. Entra o Luan porque ele tem que defender os discursos dele. Porque ele tem que sair de bonitinho. Então isso é muito absurdo, isso é muito prejudicial, isso é muito sério. Isso é muito sério. Todo mundo sabe que daria para jogar com Luan e o Edson Mendes. Tira esse Nestor do time que, de novo, não deveria, a culpa de toda essa gestão horrorosa do São Paulo, de tudo isso horroroso, não deveria cair em cima do Nestor. Nestor é só um jogador mediano para baixo de Cotia, que está sendo usado da mesma forma que o Igor Gomes foi usado. Tá atrás de discursos. É só um jogador que a gente sabe que não poderia ficar, teria que entrar no máximo, teria que ficar no máximo no banco, jogar de titular quando o São Paulo estivesse sendo poupado. É claro que ele deveria entrar com o Luan e o Edson Mendes ontem, é óbvio. Galopo, Wellington Rato, Luciano e Caleri. Isso é óbvio. Falava de ponta. Falava na temporada passada que precisava de ponta. O escambau. Isso é mentira. Isso é mentira. Tá pouco provado que ele não usa o Pedrinho, que ele não usa o Marcos Paulo. O único ponta que ele vai usar é o David, se tiver à disposição. Não sabe treinar o time, não tem jogada criativa, não tem criação, não tem nenhuma solução. Fica esperando a torcida pedir um jogador para ele colocar com medinho. Não é técnico de futebol. E isso, sabe o que é o mais absurdo disso? É que não é surpresa para ninguém. Não sabe. Se for, agora, aí vai ter gente que vai falar, os caras não jogaram nada, não sei o que, beleza, o time não jogou bem. Então se a culpa não é do técnico, porque pra mim é 100% do treinador. 100% do treinador. Que não sabe, tem o temperamento do Luciano, talvez o Luciano ele não se conforme em perder, tem o jogador nervoso, mas o técnico de futebol que tem que mensurar isso, que tem que enxergar isso, que tem que segurar a onda. Nós sabemos que o jogador de futebol não são os caras mais inteligentes, não são os caras mais bem controlados emocionalmente. Então cabe ao técnico controlar isso. Cabe ao técnico saber dosar isso.
Cabe ao técnico manter o emocional dos jogadores, de jogo após jogo, que não é feito nem de longe no São Paulo. Então, aí vem falar, mas os jogadores não jogaram, concordo. Só que isso também é problema do técnico. E se for pra meramente escalar, se não é culpa de treinamento que não tem, se não é culpa do técnico o jogo contra o São Bernardo, então põe um técnico que meramente escale. Que não dá treinamento nenhum, só que custa mais barato que o Rogério. Ó, gente, isso tudo é um grande absurdo. Isso tudo é uma situação, uma das mais ridículas que nós estamos passando, porque não é surpresa pra mim e eu aposto que não é surpresa pra nenhum de vocês. Não é surpresa que quando pega um time um pouquinho mais redondo, um pouquinho mais bem treinado, um pouquinho mais organizado, dá um show em um time que não tem trabalho feito como técnico. Que nós temos o elenco, nós sabemos que nós temos um bom elenco. Pode não ser o melhor do Brasil, não é, beleza? Não é melhor que o Flamengo, não é. Mas nós sabemos que é melhor que muitos times que tem aí que não faz nem frente. Que não faz nem frente porque nós não temos técnico, infelizmente.